Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação com temas relacionados à educação física e práticas corporais, onde a gente vem discutindo desde o começo do ano diversos temas relacionados às práticas corporais de educação física e nessa unidade a gente está discutindo um pouco em relação aos jogos, brinquedos e brincadeiras. E a aula de hoje, a gente vai estar com uma temática diferente, tá certo, do que a gente falou na aula passada, e nós vamos falar um pouco sobre jogos populares. Isso mesmo. Ah, professor, mas o que é jogos populares? São aqueles jogos que todo mundo conhece? É, mais ou menos, não é bem por aí. Mas aí a gente vai entender um pouquinho o conceito dos jogos populares e vocês vão ver algumas brincadeiras populares que vocês podem realizar aí na casa de vocês, no parque, com os colegas ou até mesmo na escola, com os colegas de vocês, tá certo? Então sejam mais uma vez bem-vindos e vamos começar a nossa aula de hoje. E aí, começando, o que são jogos populares? Os jogos populares, dentro da sua construção histórica, vai ser entendido como aqueles jogos que são passados de geração em geração, também conhecido como jogos de domínio público, certo? Porque são jogos em que a gente não sabe quem são os autores, a gente não sabe quem são os criadores, e com isso a gente incorpora que esses jogos eles vão estar presentes na cultura popular, tá certo? Pelo fato de não sabermos quem são os seus autores, mas a gente sabe que eles existem há muitos anos atrás. E aí, quando eu falo que os jogos eles são passados de geração em geração, eu estou me referindo à questão que eles são passados de pai para filho, de avô para neto e assim sucessivamente, ok? Então, os jogos eles podem proporcionar grandes contribuições para a qualidade de vida. A dinâmica motora de alguns jogos e suas práticas lúdicas possibilitam melhoria para a saúde do praticante. Então, vejam só, antes de mais nada, a gente entender que os jogos eles estão relacionados tanto com a saúde do corpo quanto a saúde da mente. E aí a nossa participação dentro desses jogos eles vai favorecer essa melhoria na qualidade de vida. Como eu falei, são aqueles conhecidos também como jogos de rua ou jogos tradicionais, certo? E a sua gênese vai estar na cultura popular. Quando a gente fala dessa questão dos jogos de rua é porque realmente são jogos que são realizados na rua, certo? Nos nossos momentos de recreação no meio da rua. E esses são jogos tradicionais porque realmente são jogos que vêm passados de muito tempo por diversas gerações. E a sua gênese está na cultura popular porque, além dele estar nessa questão do anonimato e ser de domínio público, ele está presente na cultura popular porque muitos desses jogos eles são vistos como identidade, certo? Cultural de várias pessoas, de várias regiões. Então, muitos desses jogos eles se tornam símbolos de algumas culturas, ok? Ainda sobre os jogos populares, eles buscam contribuir com dinâmicas de convivência social, com desenvolvimento do espírito de liderança e de cooperação. Então, esses jogos em si, dentro da sua perspectiva, ele busca trabalhar principalmente essa questão da formação de líderes, certo? Mas ele também, dentro da sua organização, tem um sentimento de cooperação, quando a gente está jogando também em equipe. E aí a gente precisa também desempenhar um papel de coletivo nas nossas brincadeiras. Como foi que surgiram os jogos populares? Os jogos e brincadeiras populares, eles fazem parte da cultura e são criados pelas pessoas ao longo do tempo. E como eu falei, são passados de geração em geração. Nesses jogos, não existem regras fixas. Elas podem ser criadas pelo grupo que está brincando e modificadas sempre que necessário. Então, uma curiosidade importante sobre os jogos populares é que não precisa de uma regra fixa como existir lá no esporte. Essa regra ela pode ser pré-determinada, mas aí ela tem essa característica de poder ser modificada de acordo com a necessidade de cada um. E aí, dentro dessa perspectiva, nós vamos entender que, para brincar, não são necessários materiais ou espaços específicos,
podemos brincar em qualquer lugar. Então, vai existir muitas brincadeiras que a gente não precisa de nenhum material para a realização dela, ou de uma quadra, necessariamente, para que a gente possa brincar. Mas aí a gente vai entender que essas brincadeiras elas fazem parte também da questão do nosso imaginário, da nossa criatividade, certo? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de jogos populares. E quais são esses exemplos? Academia ou amarelinha, queimado, cabo de guerra, esconde-esconde ou manja, barra-bandeira ou rouba-bandeira, boca de forno, tá pronto seu lobo, passarás, esconde a peia, a dedonha, cabra cega, quebra-panela, bola de gude, pobre e rica, sobra um e coelho sai da toca. E aí são inúmeras brincadeiras, certo? Onde a gente lembra que na aula passada a gente viu como as brincadeiras elas estão organizadas no Brasil, certo? Por regiões. E aí essas brincadeiras populares elas também se fazem presente nessas regiões do país. Que é como eu falei, não quer dizer que porque uma brincadeira é da região sul e sudeste, ela não pode ser jogada na região norte e nordeste. E assim sucessivamente. A gente pode se apropriar de todas as brincadeiras porque ela é patrimônio nosso, ela foi deixada pra gente como herança, tá certo? E ela tem essa característica por ser tradicional mesmo, ela ser passada por várias pessoas, ok? E aí eu trouxe algumas brincadeiras populares que a gente pode desenvolver aí na nossa rua, com os nossos colegas, nossos amigos, tá certo? Algumas delas com certeza vocês já brincaram, tá bom? Mas aí a primeira brincadeira é a brincadeira de barrinha. Esse jogo se associa ao futebol, não existem regras fixas, cada grupo joga do seu jeito, mas na maioria das vezes são dois times, ambos sem goleiros, que precisam fazer a bola entrar no pequeno gol. O time que marcar o número de gols previamente determinado elimina o outro time e continua jogando até ser eliminado. Então, a grosso modo, o jogo de barrinha ele pode ser de 2 contra 2, 3 contra 2, e aí a gente faz o quê? A barrinha, às vezes, ela pode ser ou 2 pedras, tá certo? Ou ela pode ser 2 chinelos, 2 sapatos, e aí a gente vai improvisando com a necessidade e com o que a gente também tem. E aí a gente, na maioria das vezes, a gente brinca na rua, tá certo? E como é essa questão da pontuação? A gente determina, às vezes, que é 2 pontos. Se a equipe ela sofreu 2 gols, ela sai e a equipe que ganhou permanece. Aí se outra equipe que entrou ganhou para a equipe que tinha ganhado, a equipe que tinha ganhado sai e a outra permanece. E assim sucessivamente. E isso vai durando horas e horas durante a brincadeira que a gente nem percebe que o tempo passou. Ok? Uma outra brincadeira bastante legal, tá certo? E que aí essa brincadeira ela toma nomes diferentes dependendo de cada região e algumas regras também às vezes são modificadas. É a brincadeira do queimado. Em alguns lugares ela pode ser chamada de baleada, mata ou morreu, certo? E por aí vai. A brincadeira do queimado ou brincadeira do jogo de mata morreu é um jogo popular coletivo em que os jogadores de 2 equipes tentam acertar os oponentes com uma ou mais bolas, evitando serem atingidos. O objetivo é que cada equipe eliminar todos os membros da equipe adversária, acertando com bolas lançadas. Lembrando que os mortos vão para a área chamada cemitério e eles podem também matar os adversários. Então eu já coloquei uma regra, tá certo? Que acontece no queimado. Primeiro, como vocês podem observar aqui na imagenzinha que eu coloquei, os meninos aí jogando as bolas para tentar matar o colega, tá certo? E ele tentando se desviar para não ser pego. E aí o que acontece? A gente divide a quadra ou a área em 4 espaços, onde 2 é a área do vivo e 2 é a área dos mortos, que são os cemitérios. E aí quem morre vai para o cemitério, podendo também matar quem está vivo, certo? Para ajudar a sua equipe. E a equipe ganha quando realmente consegue matar ou todos os oponentes, ou se for com determinação de tempo, ganha a equipe que matou mais pessoas da equipe adversária.
Outra brincadeira também é a brincadeira do adoleta, tá certo? É uma brincadeira também coletiva. Ela pode ser realizada em duplas ou em grupos, tá certo? E essa brincadeira é conhecida também como uma brincadeira de palmas, porque a gente bate sempre as mãos. E aí a brincadeira é da seguinte forma. Em uma roda, as crianças colocam as mãos direita sobre a mão esquerda do seu vizinho, com a palma para cima. A primeira bate a mão direita e a direita do vizinho. Quem recebe o tapa, repete feito assim e vai cantando e vai seguindo para o outro, tá certo? E qual é a música que a gente usa na adoleta? Eu coloquei um pedacinho aqui. A música é assim, adoleta, le petit petit tomar, le café com chocolate, adoleta, bicicleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu. No final da música, quando bater na mão do último que foi selecionado, certo? Ele sai da brincadeira e assim sucessivamente. E a brincadeira termina quando ficar um único ganhador, certo? E aí é sempre a mesma coisa. Em roda, vai batendo a mão e cantando a música. O último que parar a música, ele vai ser eliminado, certo? Outra brincadeira também bastante legal é a brincadeira do bola de gude. Dependendo da região, ela toma um formato diferente assim na regra, no espaço para jogar, mas o objetivo é o mesmo, tentar acertar a bolinha do outro, tá certo? Então o jogo começa com o primeiro participante jogando a bola para tentar acertar alguma das bolinhas posicionadas no triângulo. Se conseguir, fica com a bola atingida e continua jogando até errar quando dará a vez ao segundo e assim por diante. Então já para a gente observar, a gente desenha um triângulo, todo mundo coloca bolinhas lá, certo? E todo mundo vai tentar acertar, cada um na sua vez, certo? Quanto mais você vai acertando, você vai continuando. Se você errar, você perde a vez e dá a vez a outra pessoa. Os participantes vão se revezando, tentando matar as bolinhas dos adversários, utilizando os dedos polegar e indicador para empurrar a bola de gude na areia, com o objetivo de atingir o maior número de bolas dos outros participantes. Ganha o jogo quem conseguir ficar com mais bolinhas. E aí também tem aquela coisa, não é só tentar acertar as bolinhas que estão no triângulo, você também tem que tentar acertar o adversário, porque se você conseguir matar a bolinha do adversário, ele está excluído da brincadeira, ele só vai para jogar na próxima rodada, ok? Então a brincadeira aí, como vocês podem ver, que eu coloquei aqui o desenho aqui, que pode ser meninos e meninas jogando, tá certo? E são de diversas formas, diversas possibilidades de brincar com a bolinha de gude. Outra brincadeira também coletiva, que pode ser realizada em roda, é a brincadeira da batatinha quente, certo? E aí a batata quente tradicional consiste em todos sentarem em uma roda e passar a batata, que no caso pode ser uma bola, até alguém determinar que ela deve parar. Quem ficará com a batata é o responsável por contar o tempo da próxima rodada. Com o celular a brincadeira fica mais fácil. E aí, essa brincadeira é o seguinte, a gente pode soltar até uma música, e aí vai todo mundo passando a bola. Quando a música para, quem ficou com a bola, ou a pessoa pode dizer que a pessoa saiu da brincadeira, ou a gente, para não excluir ninguém, a gente pode pedir para elas fazerem, pagar uma prenda, imitar algo, ou cantar uma letra de uma música, entre outras coisas. Outra brincadeira bastante legal, que eu até coloquei um videozinho para vocês observarem aí do lado, tá certo? É a brincadeira das 5 Marias. Essa brincadeira que utiliza como seu desenvolvimento 5 ou mais pedrinhas, ou sementes, ou saquinho contendo areia ou arroz. Como vocês podem ver aqui, a pessoa fez saquinhos, tá certo? São 5 saquinhos. E como é que se acontece essa brincadeira? A gente vai levantar um saquinho, enquanto ele está em cima, a gente pega outro que está embaixo e tenta pegar o que vem de cima. Então a gente tem que fazer isso o mais rápido possível. E aí, depois, a gente que pegar os 5 saquinhos, a gente joga os 5 e bota a mão na frente, para ver qual desses ele fica equilibrado na nossa mão quando ele voltar e quando ele cair. Mas aí a relação da brincadeira, ela acontece na questão de que tentar ser o mais rápido possível. E aí a gente pode cronometrar também o tempo, de quanto tempo a gente consegue fazer com as 5, ok? Em alguns lugares essa brincadeira também é chamada de 3 Marias,
certo? Mas aí, como são 5 saquinhos que eu coloquei no vídeo, fica mais ilustrado para vocês como 5 Marias. A próxima brincadeira é a brincadeira também do passa-anel. É uma brincadeira também muito legal, que a gente pode também fazer em círculo, assim como a adoleta e como a batata quente. Mas a brincadeira do anel é assim: todo mundo sentado em círculo e uma pessoa está com o anel na mão, ou algum objeto simbolizando o anel. E todo mundo faz esse movimento aqui, com as mãozinhas fechadas, unidas uma com a outra. E a pessoa ela vai passar de mão em mão, certo? Para tentar deixar o anel na mão de alguém. E aí o que é que acontece? No final que ele passar de todo mundo, ele vai ter deixado o anel na mão de uma pessoa, só que a pessoa não fala. Aí ele escolhe alguém do círculo para dizer com quem é que está o anel. E aí, se ele acertar, a pessoa que está com o anel sai da brincadeira. Se caso ele errar, ou ele sai da brincadeira, ou o grupo pede para ele pagar uma prenda. Tá certo? Então, na imagem aqui também está bem ilustrada, como está todo mundo aí com a mãozinha juntinha para receber o anel, ok? Aqui é a mesma coisa, tá certo? Aqui é mais explicando como é essa questão, certo? Quando vai passando o anel de mão em mão, e aí a gente pode pensar diversas regras em relação a essa brincadeira. Lembrar também, se a gente não quer excluir as pessoas da brincadeira, a gente pode colocar para pagar prendas, ok? Outra brincadeira é a brincadeira do telefone sem fio. Para mim essa é a favorita, certo? E aí é aquela que a gente diz que é a brincadeira da fofoca, onde a gente vai contar sempre uma informação para passar de um para o outro. E como é que essa brincadeira acontece? Todo mundo sentadinho, fica em linha, certo? Formando uma linha, e uma pessoa de uma ponta, ela vai falar uma informação no ouvido da outra pessoa. E ela vai ter que ir passando o que entendeu até chegar no último da linha. Quando chega no último da linha, a gente vai escutar o que foi que ele falou. E aí a gente vai fazer o comparativo, se a informação que foi passada primeiro, certo, foi a mesma que chegou no fim, ou como foi que foi passado para cada um dos participantes. E aí, gente, sempre vai aparecer coisas absurdas. As pessoas, às vezes, elas não estão atentas para a informação. Ela começa a falar aquilo que não existiu. E a graça da brincadeira é essa, tá certo? Mas é uma brincadeira legal que a gente pode fazer também aí em casa. Uma outra brincadeira que está presente principalmente nos aniversários, nas festas populares, e que eu achei muito importante a gente trazer ela em relação aos jogos populares, que é a brincadeira do quebra-panela. Vocês podem observar aqui o vídeo, que eu coloquei o videozinho aqui para vocês verem, a panela aí toda enfeitada, tá certo? E uma pessoa aí para tentar quebrar a panela. E como é essa brincadeira? Ela é um pote de cerâmica, certo? Que vai ser pendurado, todo enfeitado, tá bom? E dentro vai ter brindes, seja brinquedo, seja bombom, biscoito, pipoca, certo? E aí, ou pode ser até um papel dentro dela com o nome do prêmio que a pessoa ganhou. A graça da brincadeira consiste em tentar, com os olhos vendados, certo? Acertar o pote, ok? Claro, para a gente brincar do quebra-panela, a gente tem que estar perto sempre de quem? Dos adultos, porque precisa também de um pouquinho de segurança, certo? E de cuidado para a brincadeira. Mas ela é uma brincadeira bastante divertida. Tem pessoas que fazem essa brincadeira com balões, cheio de bombom. Tem pessoas que colocam água, certo? Por conta de um momento assim de calor, para quando quebrar a água caia sobre as crianças, certo? Mas aí é uma brincadeira que encanta tanto crianças quanto adultos, certo? E que ela também é símbolo das brincadeiras populares do Nordeste. E aí a gente chega no momento do desafio da semana. E eu acho que vocês já sabem o que é que eu vou propor para vocês. Então, o desafio da semana é vocês pegarem uma ou mais dessas brincadeiras que foi proposta para vocês, que foi explicada, e tentar realizar aí na casa de vocês, na praça, na escola, em qualquer lugar que vocês acharem viável, junto com os colegas e com os primos de vocês, certo? E aí, pode ser o quebra-panela, professor? Dependendo da situação, pode. Pode ser a batatinha quente, pode ser a brincadeira do anel, tá certo? Então, reúne aí o pessoal e pode realizar as atividades, ok? E como reflexão da semana, eu coloco para vocês que saber encontrar alegria
na alegria dos outros é o segredo da felicidade. Então é a gente se sentir feliz quando o outro também está feliz. Quando o outro consegue as coisas, a gente tem que estar feliz, porque a nossa felicidade também depende disso. Se eu estou feliz, vou estar feliz também com o outro. E se o outro também está feliz, vai estar feliz comigo e vice-versa, certo? Então eu espero que tenham gostado da aula de hoje. A gente se encontra na próxima aula. Participem do desafio da semana e a gente se encontra com o próximo conteúdo. Um beijo para vocês e até a próxima.